ler o capítulo 1 de Ageu. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Olha para mim agora, queridos. Todo culto de Santa Ceia eu procuro trazer uma palavra aos irmãos sobre dízimos e ofertas. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que no culto da Santa Ceia, todos os crentes da igreja, todos os membros enrolados estão aqui. Há ainda alguns que preferem viajar, há ainda alguns que não entenderam o valor do culto da Santa Ceia e não vêm. Mas eu não vou me deter nos que não vêm. Você está. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz para nós assim: considerai o vosso passado. Muitos dos que estão aqui eram bêbados, eram alcoólatras, eram drogados, eram doentes, eram pessoas tristes, eram pessoas infelizes. E Deus, que vê todas as coisas, Deus tocou o nosso coração um dia. Deus abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e nós processamos o sacrifício de Cristo como nunca tínhamos feito antes. E nós entendemos então que a morte de Jesus era vida para nós, e nós aceitamos a morte de Jesus e recebemos vida através da morte de Jesus. E nós, amados, batemos o peito dizendo assim: eu sou salvo, eu sou salvo. E muitos acreditam que são salvos porque não perdem o culto na igreja. Mas eu vou falar uma coisa que pode chocar você: o culto não salva. O culto não salva. O que é o culto? O culto é um momento onde nós nos achegamos à casa de Deus, ao templo do Senhor, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor e para receber a sua palavra. E a palavra que nós recebemos, ela nos liberta. Porque o Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, queridos? É Cristo. A verdade é Jesus. Porque alguns versículos depois, ele mesmo disse: se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ninguém vai ser salvo porque veio todos os cultos do mês na igreja. Você vai ser salvo porque você aceitou Jesus como Salvador e porque você andou por esta palavra. Esta palavra tornou-se lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Glória a Deus. E você, quando olha por esta palavra, você anda num caminho que é verdade e vida. Você anda nos passos de Jesus. Andou conforme a palavra, andou nos passos de Jesus.
Mas existem pessoas, irmãos, que têm trocado as coisas de Deus pela loucura de viver bem. Tem gente que tem desprezado a casa de Deus, porque tem olhado para si mesmo e não tem tido coragem e não tem tido fé para abençoar a obra de Deus. Existem pessoas, irmãos, que não são fiéis dos seus dízimos. Dá dízimo um mês, no outro não dá, no outro não dá, no outro dá, no outro não dá quando quer. Quando dá, tem a impressão que vai sobrar. Quando tem a impressão que vai sobrar, vem aquele pouquinho de fé e ele traz o seu dízimo. Sabe, irmãos, há pessoas que já não sabem há quanto tempo não traz uma oferta para a obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão olhando para si mesmo, olhando para o seu momento, olhando para a sua vida, preocupadas em excesso consigo mesmo. Mas o Cristo disse assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Olhem as aves do campo, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Olhem os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, vestiu-se tão lindamente como os lírios do campo. O nosso Deus, Ele é um Deus que traz à memória tudo que se relaciona à nossa vida, quer seja bom, quer seja mal. E o profeta Ageu, ele nos seus dias foi a voz de Deus, e ele está dizendo aqui: vocês têm semeado muito, mas têm semeado de uma forma errada, têm semeado na sua própria vida. Existem pessoas desesperadas pelas horas extras, existem pessoas desesperadas, desempregadas pelo seu trabalho, mas não têm coragem de abençoar a obra de Deus. E muitas vezes o marido olha para a mulher olha para o marido e diz: mas o que está acontecendo? O que eu ganho, o que você ganha, não era para nós estarmos nesta situação. E o profeta diz assim: olha, vocês têm colocado o salário de vocês no saco furado. Mas o Senhor tem nos dado um caminho, irmãos. O Senhor tem nos dado um caminho de bênção e de prosperidade. Glória a Deus. O Senhor tem nos ensinado que nós temos que nos preocupar com a casa de Deus, e nós temos que nos preocupar, irmãos, com a pregação do Evangelho. E como que uma igreja vai subsistir sem as finanças? Pense nisso. Quantas dificuldades muitas vezes a igreja tem passado e você não tem ajudado, você tem sido infiel. Quantas vezes você não disse amém quando alguém me perguntou o dízimo de Deus? Você diz amém, mas lhe falta coragem para trazer os dízimos à casa do Senhor. E eu quero desafiar você nesta noite a confiar em Deus. Eu quero desafiar você a confiar em Deus. Sabe, pastor, mas eu ganho só um pouquinho. A palavra de Deus diz assim: seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Porque o pouco seu, somado a um pouco dele, somado a um pouco do outro, somado a um pouco do outro, vai trazer vida para a igreja. Sabe, irmãos, quem tem te dado saúde? Deus. Quem tem te dado inteligência? Deus. Quem tem te dado energia?
Deus. Quem tem te abençoado, irmão? Deus. E o Cristo disse que nós temos que amar a Deus de toda a nossa força. E o que é amar a Deus de toda a nossa força, irmãos? É nós pegarmos o fruto do nosso trabalho, porque a nossa energia vira dinheiro no final do mês. E disto que o Senhor nos dá, temos que separar o dízimo para Deus. Temos que separar uma oferta de gratidão para o Senhor. A divisão deve estar em torno de 150, 200 reais ou mais. O jogo da Copa do Mundo vai gerar, acredito eu, em torno de 350 para lá. Mas a final vai chegar nos 700, 800. Tá? Tem muita gente que está gastando com cigarro 100, 200, 300 reais. Tem gente que está gastando com bebida 100, 200, 300 reais. Sabe, irmãos? E quando você era do mundo, você gastava isso também. Você ia num jogo ver os seus ídolos. E hoje, o Senhor diz através de Malaquias: trazei os dízimos à casa do tesouro. Aí o seu dízimo é de 50 contos, 60. Você acha que é muito. O seu dízimo é de 100, você acha que é muito. Quando você dava para o diabo, você dava e lamentava por não ter mais para não dar, para não gastar na balada, para não gastar no bar. Eu tenho dó, irmãos, de ver tanto homem casado, pai de família, gastando aqui do lado. No morro de dó. E quem sabe estão dizendo assim: os trouxas lá levando dinheiro para a igreja. E às vezes você está pensando: eu não vou dar dinheiro na igreja porque eu não sou trouxa. Queridos, ninguém vence a Deus no dar. Ninguém. Ninguém. E eu louvo a Deus pelos encaminhamentos, pelas coisas que Deus está fazendo, pelos irmãos que já se levantaram para dar testemunho. Sabe, esse ano minha esposa termina a faculdade, não gastou um centavo para a faculdade. Não gastou um centavo. Fernando entrou dentro da casa dele. Sabe, irmãos? E tantos outros irmãos trocaram de carro, compraram carro. Deus está movendo. Mas Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. Então, queridos, se você é daqueles que perguntam: o que está acontecendo com o meu salário? Reveja a sua vida diante de Deus. Reveja. Reveja, eu não sinto vergonha nenhuma em dizer isso para você. Porque eu sei que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Sabe, alguém disse para um certo pastor, determinada vez: pastor, o senhor não tem vergonha de receber o dízimo dessa mulher? Ela ganha só um salário mínimo. E o pastor disse: não, eu não tenho vergonha. Eu não posso impedi-la de ser abençoada. Dízimo é bênção, irmãos. Dízimo é investimento. Dízimo é um caminho que Deus escolheu para abençoar o seu povo. Porque o Senhor diz assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amados, veja esta palavra de Ageu. Remova ela lá junto com a esposa. Remoa ela lá. E sabe o que é pior? Existem nas igrejas por aí pessoas que ocupam um altar que louvam o nome de Deus e conseguem ser infiéis no dízimo, que cantam na hora que o povo traz o dízimo, mas ele não tem coragem de ser dizimista. Há obreiros dentro das igrejas levantando a mão: Senhor, receba os dízimos, mas ele não tem coragem de ser dizimista. Sabe, irmãos, fujamos de toda espécie de hipocrisia. Fujamos de toda espécie de medo e confiemos no Senhor. Glória a Deus. Confiemos no Senhor. Porque o salmista diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Queridos, sabe quanto Deus deu de presente para o Danilo e a esposa? Sabe quanto? R$400 por mês. Glória a Deus. Em 10 vezes dá R$4.000. Em 20 meses dá R$8.000. Em 30 meses dá R$12.000. Olha o que o Senhor deu para eles. O Senhor não deu só uma casa para eles morar. Então vamos fazer de conta, Danilão, que nós estamos pagando 700. Vamos poupar 4% dele. Deus está dando? Mas tem que ter foco. Tem que ter Deus na vida. Viu, queridos? Vamos aprender a raciocinar as bênçãos de Deus. Deus deu mais do que uma casa para vocês. Aleluia. Deus é bom, não é, igreja? Glória a Deus. Então eu queria convidar você a pegar seu dízimo, sua oferta aí, em nome de Jesus, e nós vamos dizimar e ofertar na casa de Deus. Pega uma oferta aí, em nome de Jesus. Pega o seu dízimo aí na sua mão, em nome de Jesus. Sabe? A palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso com alegria. E vamos fazer com alegria, então. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, não me faça sentir que eu estou sendo mal, porque eu não estou. Amém? Glória a Deus.